Vindo aqui ao nosso programa de hoje. Paz e bem, minha querida Mariana, doutor Fred, estava acompanhando aqui a relação que você trouxe com muita propriedade, né, das violações que estão acontecendo nesse caso aí do Bolsonaro. E realmente, eu vou falar, como senador independente, tá, que tive, né, é natural da democracia, né, a gente discorda de alguns posicionamentos, de algumas formas do presidente, mas eu vou falar, ele é um clássico perseguido político. Se isso aí, me parece um jogo combinado, sabe? Para não parecer que o Alexandre de Moraes é tão violador quanto mais, como a maior democracia do mundo já considerou globalmente ele como um violador quanto mais dos direitos humanos, mas a Polícia Federal pedir isso, se prestar esse papel, eu não sei nem o que comentar, sabe? É um negócio tão surreal, a palavra que você usou, né? Colocar um policial 24 horas dentro da casa do cara, não é nem humilhação isso, é uma violação, tem uma criança lá dentro, tem, sabe, a família. É algo assim de revanche, de vingança pura, de ódio dessa turma que diz defender a democracia, né? E quer. É melhor prender, por que não faz? Não é que ele quer, faz logo a preventiva, né? Mas fica com essa. O cara está preso já em casa, sem poder dar entrevista. Enquanto naquela época o Lula, vocês lembram aí no Paraná, pertinho de vocês, né, na carceragem da Polícia Federal, ele podia dar entrevistas. Fernandinho Beiramar dava entrevista da prisão, né? Durante o Lula foi durante todo o processo e dentro da prisão. Ele dava entrevista, todo o julgamento e dentro da prisão. O Fernandinho Beiramar, outros grandes traficantes, Marcola, davam entrevista dentro da prisão. O Bolsonaro não pode usar as redes sociais. É censura. É censura. Quer esconder a verdade de você, brasileiro. Quer esconder, né? Porque eles sabem que estão errados. Então, isso fica evidente para mais gente. Olha, eu vou te falar, até gente que não gosta do Bolsonaro está hoje percebendo isso. Se tem alguma coisa de se tirar de bom de tudo isso, eles erraram tanto na dose. O ódio cega, como diz aquela música, né? Eu digo para você, eu acho que é do Nenhum de Nós, mas o ódio cega e você nem percebe. E eles não perceberam. Tanto é que tem gente já hoje, rapaz, olha, esse cara é um perseguido político, né? O Bolsonaro, por mais que a gente não concorde, tem gente dizendo para mim, não gosto dele, não sei o quê, mas o cara está sendo perseguido. E o mundo todo está vendo, né? Eu tive agora na Argentina com o deputado Marcel Van Hatten, vendo a questão dos presos políticos. Pelo menos na Argentina a gente pode visitar. O Alexandre de Moraes não deixou parlamentares visitarem dentro do Brasil os presos políticos de 8 de janeiro. E eu fui lá na Argentina, novamente com o Marcel Van Hatten, e as pessoas perguntam, pô, mas esse cara está fazendo tudo isso mesmo? Aí tá aqui, ó, Magnitsky, que aconteceu para ele. Tá aqui, ó. Você acha que os Estados Unidos ia dar uma Magnitsky na cabeça do presidente dos Estados Unidos por algum outro? Não. Ali passa por várias comissões temáticas para analisar a documentação, as provas de violações. É um processo que é demorado e que é muito analisado por democratas, por republicanos, por pessoas de todas as matizes, técnicos, né, juristas, e deram a Magnitsky no violador contra o mais direitos humanos, Alexandre de Moraes, por essas e outras. E eu estava agora há pouco, Mariana e Fred, e você que está nos assistindo, eu estava agora há pouco na Comissão de Direitos Humanos, e olha que as violações do Alexandre de Moraes, o negócio é tão grave, tão sério que a gente está vivendo no Brasil, e é só o Senado que pode. Daqui a pouco eu vou entrar, porque ontem eu perguntei novamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o impeachment desse violador, né? E todo dia eu estou cobrando e todo dia eu vou cobrar. E eu digo para você, agora na Comissão de Direitos Humanos, estava lá a senadora Damares, eu perguntei, mas ele não respondeu ainda para que a gente possa visitar os presos políticos no Brasil, porque a Argentina já liberou algumas vezes para a gente ir,
né? E ela disse não, inclusive ela deu a boa notícia de que a Advocacia Geral do Senado já está entrando no caso para pedir satisfação e saber por que o ministro não autorizou ainda, uma decisão do colegiado, por unanimidade. Nós aprovamos o requerimento para visitar os presos políticos no Brasil na Comissão de Direitos Humanos e não foi liberado. E olha um outro grave, para você ver como é o caso do Alexandre de Moraes, é grave. Desde crianças, não quero nem falar das crianças presas por essa Polícia Federal, que é uma Gestapo, é uma Polícia Federal destacada de Gestapo, para pedir esse negócio para ficar dentro da casa do ex-presidente, para fazer o que eles fazem lá dentro, né, da Polícia Federal, lá dentro do STF, que a gente tem que separar. Polícia Federal é uma das entidades ainda mais acreditadas do país, eu tenho o maior, né, a maioria de gente, pessoas íntegras, mas você está vendo aí esse destacamento que está à disposição do Alexandre de Moraes tocando terror, seus caprichos todos, né? E olha só, é de criança a idoso. Você viu o caso ontem da idosa que faleceu e o filho teve que ir, o Lucas brasileiro, teve que ir visitar, né, ali numa situação super constrangida, com escolta, né? E teve as idosas que estão presas, né, ainda pelo 8 de janeiro, né, com penas de 16, 17. A anistia é a única coisa que pode resolver essa grande injustiça, né? E as crianças, Mariana, pouca gente se dá conta. Eu peço que depois vocês averiguem isso. Nós fizemos uma audiência pública. Numa violação das crianças, não é só naquelas prisões no campo de concentração das crianças que estavam no quartel, ali em frente ao quartel, que foram levadas para presas. Não é só isso, não. O Alexandre de Moraes, numa canetada, anulou, suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que reúne centenas de milhares de médicos no Brasil, que disseram não à prática da crueldade com bebês no aborto de assistolia fetal, que é um método que nem animais acontece mais no mundo, né? Que é proibido. E nas crianças do Brasil, depois de muito debate, com muito embasamento científico, o Conselho Federal de Medicina proíbe e o ministro, exatamente o Alexandre de Moraes, não é coincidência, liberou a assistolia. Então, é um violador de direitos humanos que vai desde criança, de bebê, com 0 anos ali, começando a vida, até as idosas. Então, é um caso assim que eu vou te falar, o que me deixa muito tranquilo, né, do ponto de vista espiritual de tudo isso, né, o trabalho da gente, a gente faz no Senado, né, tem denunciado isso, no limite das forças, mas o que me deixa tranquilo como cristão é de saber que tem a justiça da terra, que se Deus quiser vai acontecer, já está começando a acontecer, e tem a justiça de Deus também. Porque tudo que você planta, você colhe. Não me resta, assim, a gente não vê humanidade em decisões como essa que estão acontecendo no Brasil, de perseguição a quem pensa diferente, a quem é adversário político desse regime, porque o Lindbergh Farias, com todo respeito, né, ser um agente do regime, né, e tudo é atendido, né, para colocar a Polícia Federal para monitorar, tendo nenhum embasamento, nenhum fato que demonstre alguma necessidade disso, é algo que a gente não vê em outros casos, como o do Lula, eu disse aqui, né, o do Lula dava todas as entrevistas, inclusive dentro da cadeia, durante o julgamento, não teve nenhum tipo de cerceamento nesse sentido, e ele criticava fortemente na época o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador, o Deltan Dallagnol, todo o processo, criticava, falava mal. O Bolsonaro não está tendo essa oportunidade. Tem alguma coisa muito estranha, né, a forma como essa turma age, mas eu confio muito que a justiça vai ser para todos e nós estamos aqui para ser instrumentos
imperfeitos e limitados dela aqui na Terra, mas a de Deus, olha, pode ter certeza que a lei da causa e efeito, né, da ação e reação, ela vai ocorrer, já está ocorrendo. Como é que os Estados Unidos, o único brasileiro que é sancionado pela Magnitsky é o Alexandre de Moraes, o único, né? Então, isso é muito grave. Ótimo, senador. Inclusive, a gente tem aqui uma enquete, né, questionando para o pessoal que está nos acompanhando se acredita-se que, através desses novos vazamentos que apontam ainda mais claramente como funcionava ali, como funciona o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né, na busca por censura de redes sociais, se isso deve pressionar ainda mais o ministro Alexandre de Moraes ou se não vai dar em nada. A maior parte das pessoas, cerca de 64%, está dizendo que deve pressionar ainda mais o ministro. Como o senhor acredita que deve, né, o que o senhor acredita que deve acontecer daqui para frente, depois desses últimos vazamentos? Pronto, eu inclusive ontem cobrei ao presidente da casa, Davi Alcolumbre, sobre o impeachment. Tem a maioria do Senado, né? Ele já deveria ter se posicionado, e ontem, pela primeira vez, ele falou ali com o plenário, a partir da minha indagação. Falou que a advocacia do Senado está com ela, está analisando o requerimento. Eu vou cobrar hoje, de novo, e perguntar se já analisou, e qual é o prazo que foi dado para isso. Eu não tem outra coisa a fazer nesse momento. Infelizmente, o que a gente tem é que continuar. Dia 7 de setembro está aí, Mariana. 7 de setembro está aí, nós temos que ir para as ruas. Você gostando de Bolsonaro ou você não gostando, é uma questão de princípios, da liberdade, né? De princípios de defesa realmente da livre opinião, né? Que o Brasil, nós estamos numa ditadura. Só não vê quem não quer. Você não precisa mais de prova nenhuma. Tudo que você está vendo aí é um negócio, repito, surreal, como colocou aí a palavra muito bem feita, com muita propriedade, o Frederico. Eu vejo assim que esses vazamentos e essa perseguição também ao Tagliaferro, que estava trabalhando lá no gabinete, né, e sabe o modus operandi todo, ele só tem a pressionar não apenas pelo impeachment, né, do Alexandre de Moraes, mas também pela CPI, que nós já conseguimos 28 assinaturas, um requerimento do senador Espiridião a mim, eu fui um dos primeiros a assinar, já atingimos semana passada 27, que é o número mínimo, já chegamos a 28, acho que hoje ainda vamos chegar a 29, tem que ter uma margem, para depois a turma não tirar, né? E já tem outra CPI, que é a CPI da Vaza Toga, exatamente desses vazamentos. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Na semana que vem, não sei se já está no radar da Gazeta do Povo, na semana que vem já está aprovado um requerimento meu e de outros colegas para a gente ouvir aqui no Senado o Mike Pence, que foi assessor direto do governo Trump e que é um dos conselheiros, né? Ele estará no Senado Federal de forma virtual, claro, porque do jeito que as coisas estão aqui, pode até ser preso se vier. Então, estará de forma virtual no Senado, a primeira vez, ele já esteve na Câmara, trazendo informações sobre a USAID e uma eventual participação direta na campanha presidencial do ano de 2022, né? Até o Barroso já confessou que conversou com o pessoal da USAID, que teve o apoio. Então, mais do que nunca, naquele tribunal político que existe, que é o TSE e o STF, inclusive o próprio Gilmar Mendes dando entrevista, que conversa com um grupo político, conversa com outro grupo político, né? Que eles são politiqueiros. Na grande realidade é isso, que se transformou, infelizmente, essa vergonha que alguns ministros do nosso STF, né? Então, nós temos ali um tribunal político. E eu acho que essa CPI da Vaza Toga, nós estamos com o requerimento aprovado e que vai ser terça-feira. Terça-feira, 11 horas da manhã, nós vamos ouvir o Tagliaferro aqui no Senado, vamos ouvir o Mike Pence, outros também importantes agentes aí que podem elucidar e que a população tome conhecimento dessa sujeira toda que acontecia, né, no gabinete do ministro, né, que estava ali censurando brasileiros por suas opiniões, indo buscando
lá atrás, motivos para manter presos, algo assim que é de dar ânsia, de vômito, esse tipo de procedimento totalmente ilegal. Então, pode ter certeza que às 11 horas de terça-feira nós vamos ter essa audiência e vai ter desdobramento a partir dela, com a própria CPI, que vamos cobrar o presidente Davi que também abra essa CPI, né? Mas olha, vai dar certo. Confiança. Eles pensam que estão no comando, os togados aí, presidente de casa, mas quem está no comando a gente sabe que é Jesus, Deus está no controle e o país ele está crescendo, por incrível que pareça, está se fortalecendo muita gente no país, né, que está se unindo contra essas barbaridades e nós vamos sair fortalecidos dessa loucura institucional que está vivendo o Brasil, dessa insegurança jurídica. Eu tenho muita fé, muita esperança que algo bom vem aí. Mas, dia 7 nós temos um dever como cidadãos brasileiros, né? De irmos para as ruas com as nossas famílias, onde quer que seja, vai acontecer em Fortaleza, eu estarei lá, vai acontecer em Brasília aqui, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer, acredito, em Curitiba, no Brasil inteiro, e a gente precisa estar junto, porque essa é o nosso grito que precisa ecoar aqui dentro. E quando tem movimentação, mexe as coisas aqui, aos poucos a gente está chegando lá, vamos acreditar, pessoal. Senador Girão, muito obrigada pela sua companhia, sua presença aqui no programa de hoje. A gente te espera sempre aqui, o senhor sabe, né?